Olá, gente! Boa tarde a todos! Vamos, que ela não tá brincando. Vamos, que breve o Messias, ele virá, né? Sou a Juliana Figueiredo, canal Desperta Povão. A Verônica tá na área aí e a minha estantezinha tá balançando, tá tudo tremendo, tá um treme terra, treme céu aqui em casa. Beijão, minha amada, tamo aí. Como é que vai os meus tijolentinhos? Lindos sobrinhos da tia. Gente, eu vim trazer hoje um vídeo aqui, um pedaço de um vídeo. Eu já até engasguei. Eu não sei se nós vamos rir, se nós vamos chorar. Ou se nós vamos chorar de rir ou de chorar de tristeza mesmo. Você lembra daquele pastor, Paulo Roberto? Acho que é o nome dele. Pastor de bode, né? Que de ovelha não é não. Que ele falou ripa do conga-conga no mistério aí das línguas estranhas. Pois bem, gente, tem um vídeo dele que ele dá um testemunho. Um testemunho no profundo que eu vou contar para vocês que Hollywood está perdendo essa turma do sistema religioso. Que eles são uns roteiristas assim de primeira, sabe? É muita heresia, é muita pataquada, falando que Deus está falando, está fazendo e está mostrando. Será que é o Criador mesmo do céu e da terra que está mostrando? Ou é fruto da imaginação, ou é o Rassatã? Sei lá, eu sei que o bagulho tá doido. Para vocês lembrarem quem é a pessoa que eu vou dar uma reagida aqui, é esse aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Fala aí para mim, porque esse fone tá uma encrenca. Vou botar, ó. É esse cidadão aqui, dessa língua estranha, tão estranha, que nem o Criador sabe o que é, porque não existe. Não tem tradução para algo que não existe, ó. Eu não vim de Cuiabá aqui para brincar. Eu vim aqui porque Deus tem e depois que Deus fizer essa Deus vai me usar para fazer e depois dessa aí Deus finaliza fazendo uma relativa de conga. É o conga la conga. É o conga da Gretchen. Então, é esse cidadão aqui. Não sei se dá pra vocês verem. Tá lá no Desperta Povão dele. Então, eu queria que ele explicasse o que é o ripa-tu-pichu-pichu-chu, acho que é o Pikachu, no ripa-lu-cido-cido conga, conga, la conga, e assim vai. Então, é esse cidadão aqui. Ele, segundo o testemunho dele lá, o testemunho e a igreja lotada, gente. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês, ó. A igreja abarrotada de gente. E o povo dando glória a Deus e aleluia. Por algo que eu falei assim, mas não é possível, gente. A gente já ouviu tanta coisa desse sistema gospel. Agora, o do galinheiro foi forte. Segundo ele estava com câncer, estava desanimado, e o povo falando que ele estava pagando porque ele blasfemou contra o Espírito Santo. Aí ele deve falar, o povo falou que não era mais para orar por ele. Aí ele foi se lamentar com Deus lá e ele ia dar cabo da própria V. Aí, daí para frente, que desenrola o mistério misterioso, que eu acho que ninguém consegue decifrar esse mistério. Gente, acho que tem que ter uma lei, eles fazem, né, PL para tanta coisa. No meu ver, no meu entender, era para ter uma punição para os estelionatários da fé. Não só nisso aqui, mas na pregação da mentira. Tá demais. Tá insuportável. Cada dia aparece mais maluco do que o outro na internet. E o pior de tudo, minha gente, o povo acredita. A Marlene Martins está aí, shalom. Sibeli está na área aí, um beijo. Tá bom o áudio, muito obrigado. E vamos que vamos. Marlene está falando que o áudio está bom. É, porque eu comprei um outro fone, só que ele deu ruim, não está funcionando. É difícil. Então, vamos tentar ouvir aí o que esse cidadão está falando aqui. Aí, de vez em quando, eu vou tirar ele da tela, tá, gente? E vou pausando, porque os fair use a gente pode fazer, mas passar o vídeo inteiro, não pode. E eu saí de um gancho, né? Só tem um para sair agora, dia 10 de setembro, não posso tomar outro. Mas, ó, o negócio é tenso, gente. O negócio é tenso. Vai escutando aí. E naquela madrugada eu ajoelhei e disse: Deus, é verdade, eu creio que o Senhor me rejeitou. Eu vou dar um cabo na minha vida, eu vou tirar a minha vida. Quando eu fui levantar da cama para praticar o suicídio, uma mão branca pegou na minha mão. Aquela
aquela mão branca me pegou e me levou num galinheiro. Então, ele ia dar um tchau e benção na vida dele, veio uma mão branca, presta atenção nos detalhes da coisa. A mão branca pegou ele e levou ele lá no galinheiro, porque ninguém vai querer orar por ele. As pessoas falam assim, Paulo tá pagando, pede seu tempo orando pelo irmão. Não, nem Deus quer saber dele. Aí vai rolar um mistério, ó. Primeiro a mão levou ele lá no galinheiro. Eu não tive um sonho, eu estava ajoelhado, orando e levantei. Como eu estou pegando essa garrafa e botando aqui. O que eu vou dizer para vocês não foi uma visão, não foi um sonho, aconteceu. Quando eu levantei para praticar o suicídio, aquela mão me pegou. Chegando no galinheiro, não era mais uma mão, era um homem de branco. Aquele homem de branco olhou para mim e disse: você iria tirar a tua vida porque estão dizendo que você tocou no meu espírito? Somente com os olhos, porque eu não tinha força de expressão, eu respondi para ele, sim. Então vai vendo. A mão levou ele para o galinheiro. Chegando no galinheiro, a mão se transformou no homem de branco. Aí o homem de branco perguntou se ele ia dar fim na própria vida e ele não conseguia falar. Ele estava fraco, debilitado, ele só balançava a cabeça e o anjo entendia que ele estava falando que sim, o homem de branco lá. Ele sorriu mais uma vez e perguntou: você iria tirar a tua vida porque os profetas não te visitam mais? E com os olhos mais uma vez eu respondi sim. Ele sorriu e disse: hoje você vai entender que quando falta profeta para falar, o teu Deus usa quem ele quer usar. Ô, gente, que profeta? Não tem profeta. Há o dom de profetizar. Vamos supor, Marlene Martins, olha, o seu dia hoje vai ser uma bênção, vai ser assim, vai ser assado, né? Irmã, vai na fé que vai resolver tudo lá, ó. Tô sentindo no meu coração de falar que conseguiu resolver o problema que estava lá pendente lá para resolver. Tá tudo resolvido. Quando a irmã chega lá, resolve. Pô, a irmã profetizou na minha vida que ia dar certo. Ela lançou palavra de bênção, que iria acontecer. E aconteceu. Agora, profeta, já foi. João Batista parou ali, gente. Né? O que era profeta? Era o homem que levava e falava algo que Deus mandou. Deus usava dos homens para falar com o povo naquela época, lá, antes do sacrifício do Messias. Jesus veio e nos deu livre acesso ao Pai. Hoje não precisa de profeta, hoje não precisa de sacerdote, né? E o povo fica dando honra e glórias a pastores. Hoje não precisa de nada disso, porque o véu do templo se rasgou. Ju, o que é o véu do templo? Tinha um lugar no templo, né, onde o sacerdote ia, fazia o sacrifício lá, queimava os incensos, né? Falava lá com Deus lá. Aí depois vinha a resposta do Eterno e o profeta, né, o líder lá, o sacerdote, no caso, ele ia e passava para o povo. Acabou. Isso foi lá na lei. Nós estamos na graça, nós temos acesso direto e reto ao Criador, mas as pessoas sempre têm que ter alguém, né? Intercede por mim. Quem intercede por nós é o Espírito Santo do Pai. Eu não estou falando aqui que o Criador não possa usar de alguém para falar conosco. Sim. Agora, eis que eu te digo, que te falo, que Deus mandou te falar, foge disso. Você quer ouvir o Pai falar com você? Aqui, aqui, aqui. Ju, mas ele é o Todo-Poderoso. E se ele quiser? Sim, ele pode, ele é o que é. Mas quando Deus fala, nós, a gente, sabe que é Deus falando. Agora, meus irmãos, pelo amor de Deus, vai escutando um troço desse aí. No meu entender, Deus está passando longe disso, mas o povo acredita e dá glória a Deus, aleluia, por isso. Ah, não aguento não. Aguento não. Vai ouvindo aí. Escute. Eu nunca disse que Jesus batizou as galinhas, mas desceu um avivamento tão grande no galinheiro, as galinhas começaram a falar em línguas angelicais. Quem acredita que Deus usa quem Ele quer, levante a mão, abra a boca e adore e glorifique o nome do Senhor. As galinhas batiam as asas e as penas voavam. Ô, gente, espera aí. Eu não aguento, eu tenho que ir. A pessoa tá quase morrendo, ninguém quer falar comigo, vou matar, a mão te pega, leva no galinheiro, vira um homem.
Aí pergunta-se assim, então eu vou te mostrar quando não há profeta, Deus usa o que ele quiser. Aí desceu o avivamento do Espírito lá no galinheiro. Ripa do conga, as galinhas, vocês ouviram? As galinhas começaram a falar em línguas angelicais. Cocoró, cocó, cocó, cocó. Bater nas asas. Ia o manto, ô terra. Vai ouvindo aí, gente. Vai ouvindo. Depois eu rebento. Não, agora é que eu tenho que morrer de verdade. Se eu escapar dessa, nas Assembleias de Deus não irão acreditar. Mas não vai mesmo. Prepare alguns cartazes com alguns celulares, porque daqui a pouco nós vamos orar e Deus vai curar. Pela internet, pelo rádio, onde for. Eu vou botar, de repente, todas aquelas galinhas falando em línguas, pastor Rinaldo. De repente, Deus começou a usar uma delas com mais autoridade. Todas as outras galinhas pularam do puleiro em reverência, enfiaram o bico na terra, cruzaram as asas, gemiam e diziam: fala com o teu filho, Senhor. Não, gente. Não, vou voltar um bocadinho aqui. Desceu um avivamento muito forte. A unção do manto desceu. Aí as galinhas em reverência, agora Deus vai falar. Sabe, quando você está na igreja, estava na igreja, que os profetadas, né? Começava, e falava mais forte, a igreja ficava clara, vai descer o combo, tá descendo o combo do mistério, agora Deus vai falar. Aí todo mundo abaixava a cabeça, ficava só escutando, esse que eu te digo que te falo, sou eu, o Deus, não sei o que, aquela coisa. Isso aconteceu no galinheiro com as galinhas. As galinhas desceu do puleiro e tem uma galinha, te dá autoridade aí, Deus vai falar. Foi... Aí as galinhas enfiam. Gente, vocês me desculpem, eu não aguento. Eu fico escutando e fico imaginando a cena. Esse homem aí tomou o sal do santo daime, não é possível. Enfia a cabeça na terra, faz assim com as asas, e lá com o bico na terra, como é que geme, como é que... Lá na terra, cabeça enfiada na terra, a galinha vai conseguir falar, fala com o teu servo, com o teu filho. Gente... E a igreja ali, o templo de pedra lotado, e o povo crendo num trem desse. São os cegos de nascença. O povo gosta disso. É profetada, é mentirada, é ida no céu, é ida no inferno. Se fosse para alguém ir ver o reino de Deus, a glória de Deus, Jesus não precisava vir derramar seu sangue, não precisava ir nos preparar lugar, ele não precisava voltar para nos levar para lá. Não precisa Jesus voltar. Que todo dia um vai no céu e vai no inferno. Não nos foi revelado ainda a eternidade, a glória, o reino do Pai, minha gente. E o povo fica acreditando. Tipo, na pastora Nadir, as vigilantes do céu, uma mulher como tipo de cristal transparente. Para que o céu precisa de vigilante? Gente, vocês desculpa, como diz o André Carpano, eu peguei um ar violento. Que, pelo amor de Deus, daqui Paulo foi arrebatado. E nem ele mesmo nem falou que foi ele. Foi ao terceiro céu, viu coisas maravilhosas, esplendorosas, mas que ao homem não é lícito falar. Guardou com ele. Não foi permitido. E ele nem se exaltou por isso. Conheço um homem, que não sei se na carne ou no espírito, né? Agora esse povo fica aí. Eu fui lá no inferno. Eu vi batom. Vocês querem ver batom, ô povo da sã doutrina? Eu tenho um monte. Vocês querem ver batom? Agora eu fiquei brava. Ó, eu tenho uma renca de batom para alegria geral do povo da sã doutrina. Ó, meus batom, minhas maquiagens. Da Avon ainda, da Avon, ó, Avon, ó, pozinho, Avon. Viu no inferno? Viu nada. Isso aqui é uma empresa de cosméticos. Quem que vende, vive dos seus cosméticos, tá? Dá emprego pra gente, que a gente é representante Avon. Eu uso meu batom. Onde é que tá batom no inferno? Não, o batom tá aqui na minha mão. Não, irmã. Ela tá querendo dizer que quem usa batom vai pro inferno. Não, primeiro, Lago de Fogo. Inferno de Dante, inferno de Hollywood é outra coisa. Condenação final não é isso. Um batom vai te levar a perdição eterna? Ou mentira, heresia, falta de fé, contenda entre os irmãos? Que misericórdia, gente. Agora eu fiquei braba, gente. Agora eu fiquei braba, porque eu fui cansada mesmo. Você vê aí, Chico Butico pintou e bordou lá com o irmão Rafa lá do Voo da Coruja,
fez o que fez. O Hafner deu, né? Um abraço pro Hafner, dona Marta Hafner, Ingrid Hafner, família Hafner. Pintou e bordou, quem acompanha lá sabe. O Hafner botou um ponto final, que não ia mais falar no Butico. Ele está muito certo, porque o senhor Francisco, o evangelista Francisco Butico, o federal, que não é federal nada, ele escarneceu do Hafner, ele nos chamou, nós inscritos, né, que estamos sempre lá dando a nossa presença lá nos vídeos, chamou a gente de cambada, falou que a gente ia para o lago de fogo, né, a gente ia queimar no inferno. Que heresia que ele faz, fica botando um contra o outro. Aí, agora ele virou pro lado do André Garpano, virou pro lado da irmã da Rosa de Sarão, ele quer isso, é treta, porque o povo gosta de treta. O Chico Butico tinha menos inscrito que eu. Começou a atacar o povo aí e falar do povo no canal, só vai subindo inscrito porque o povo gosta de bagunça. Sabe? Você vai falar da palavra do Pai, esse povo da sã doutrina dos usos de costume, eles se sentem ofendidos. Por quê? Porque eles passaram anos e anos dentro de uma parede de pedra, só aprendendo usos e costume. Você não pode usar uma calça, você não pode usar um brinco, você não pode passar um batom, você não pode passar um perfume, você não pode pintar o cabelo, mas você pode meter a língua no teu irmão, você pode fazer fofoca, você pode criar contenda, você pode mais o quê? Dar santarrão na igreja, lá pro lado de fora. Tá pior do que as labaredas dos mundanos. É vontade incubada, minha gente. Sabe por que eu falo? Eu passei por isso, eu passei. Vou terminar o negócio da galinha aí, tá? Porque agora eu vou que vou. Eu vivi 10 anos da minha vida no sistema religioso e eu vi coisa. Eu ainda era visitante. Em 2000, mais de 97 para frente, eu comecei a frequentar e visitar a igreja metodista, que uma amiga minha era de lá. E lá não tem essas palhaçadas de uso e costume, mas eu não me encaixei. Aí eu comecei a visitar a Assembleia de Deus, que negócio irado, negócio de pegar fogo. Eu queria saber o que era esse negócio de pegar o fogo. Vou dar um pedacinho do meu testemunho. Eu fui. Ao entrar, as pessoas de calça, minha roupa, as pessoas te olham assim, ó. Você cumprimenta com a paz do Senhor, oi. Dá paz a quem tem paz. Se você deu a paz, a pessoa vai voltar para você, não tem problema. Tá, aí depois, aceita Jesus. Aí eu levantei a mão e falei para frente. Aí a primeira coisa que o pastor falou para mim, bom, agora que você aceitou Jesus, a primeira coisa que você tem que fazer, tirar o brinco, o batom, a calça, tem que andar de blusa de manga, cabelo não pode cortar e saia no pé. Gente, eu fiquei igual uma véia de 100 anos. Nem 100 anos andar assim. Não vê lá a Matusalém da rainha da Inglaterra? Anda tudo na estica? Pois é. Aí a idiota aqui, não conhecia da palavra do pai, né? Sabe o que eu fiz, gente? Esse arrependimento matado. Eu tinha tanta roupa, meus 18, 19 anos, eu tinha tanta calça linda, maravilhosa, ZB da Ganha, aquelas calças boas, roupas bonitas, blusa de seda bonita, camisetinha, sabe? Eu enchi uma caixa enorme, eu dei para os outros. Quando eu olhei para o meu guarda-roupa, de coração, vou ver se eu acho alguma foto antiga da época do Terramanto, eu só tinha uma saia de elástico mesmo, com umas frozinhas que eu peguei da minha mãe e umas 3 blusas de manga e uma rasteirinha. Não pode sapato de... Gente, eu tinha cada tamanho, plataforma linda do avião. Tem tudo para os outros. Porque foi isso que o sistema religioso passou para mim. Aí, o dia que eu fui igual uniformizada do sistema religioso, quando eu botei o pé na igreja, a paz, Senhor, minha irmã. Por quê? Porque eu tava... A roupa que recebe a paz do Eterno. Tá? Pois bem, me batizei. Com 1 mês, eu fui batizado. Parei de fumar, parei de beber, papá. 10 anos lá. Aí, até 2005, já contei, mas agora eu vou detalhar. Até 2005, eu estava naquele do manto, do mistério. Meu pandeirinho ainda até aí, mas meu pandeiro foi agora há pouco tempo que meu pai me deu. Foi em 2009, eu acho. Aí tá. E a gente que sai do mundão, né? E tá buscando conhecer o pai, a mudar de vida.
tudo que falavam eu sugava. É isso, é aquilo. Ó, não pode isso, não pode aquilo, blá, 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 Beverly Hills. Tudo. Aí eu comecei na escritura. Aí passou 1 ano, 2 anos, aí eu aderi mesmo o sistema religioso na minha vida. Eu falei, então lá fora estava errado, aqui então é o certo. Só que eu sou assim, quando a coisa começa a roer na minha cabeça, enquanto eu não vou até o fim, eu não sossego. Aquilo vai me incomodando. Eu comecei a ficar incomodada de ir para os cultos. Por quê? Nessa trajetória, até 2005, gente, o lugar para ter adultério, falo mesmo, não tenho medo de errar, porque eu vi isso no meio que eu estava, na Assembleia de Deus de Madruga, do meu bairro. O adultério come solto, passa pano, abafa, para não perder membros da igreja, tá? Uma pessoa aqui na cidade doou um terreno para construirmos uma congregação num outro bairro aqui da cidade. Aí, ganhou o terreno, os irmãos doaram material de obra, tem os irmãos pedreiros que construíram o templo de pedra, para depois de tudo pronto, e a obra de Deus, né? O povo está começando a encher a igreja. O pastor presidente pegou a doação que foi feita do terreno, a igreja, o trabalho dos irmãos, que saiu 0,800, vendeu o templo de pedra para um outro pastor lá da roça. O que ele ganhou de graça, que nem era para ele, né? Segundo aí a religião é a casa de Deus, mas não é, sabe? Enfiou no bolso. O rapaz que doou o terreno não teve nada, os irmãos que trabalham não ganhou nada, só vamos orar, Deus te abençoe, olha lá. Estou falando coisas que eu passei. Chegou um irmão lá na igreja com a filha dele, essa engenheiro engenheiro nada, nossa, 71. Só porque andava todo engravatado, que é externo chique, caro, carro. Seu engenheiro já veio fugir do Espírito Santo. Pegou não sei quantos cheques da igreja emprestados, sabe? Bem feito. Que isso, Jonathan? Bem feito mesmo. Sabe por causa de quê? Às vezes os irmãozinhos estão lá ralando, lá fazendo as coisas na igreja, na obra de Deus lá. Ou então o irmão que é voluntário vai lá limpar a igreja, não sabe se o irmão está precisando de um arroz, de um açúcar, de um feijão, de um ovo, de um fubá. Ninguém ajuda. Não estou generalizando, tá? Estou falando daquilo que eu vivia onde eu frequentei. Mas aí o irmão empombado já bota lá no púlpito, prega, foi embora, um cheque de 300 M, um outro de 50 mil, e assim foi. Você viu esse dinheiro de volta? Meus irmãos. Agora eu vou contar para vocês qual foi o motivo que meu pai e minha mãe parou de frequentar a igreja. Eu parei porque eu entendi. Dízimo não é oferta, nós somos a igreja, e esse negócio de Deus retirar o povo dele da terra e depois mandar fogo do céu, matar todo mundo, para mim não encaixa. Eu, na minha visão, sempre isso me martela, desde sempre, foi um dos maiores motivos que eu saí do sistema religioso, é que não há nada novo debaixo do sol, certo? O povo estava lá no Egito, correto? E Faraó não deixava o povo sair para ir celebrar uma festa no deserto para o Criador, correto? Correto. Deus falou que ia mandar as pragas, que ia mandar lá a punição lá para o povo lá do Egito. Não mandou? Mas o povo do Criador estava onde? No Egito. O povo do Pai sofreu alguma coisa? Então, gente, eu não posso afirmar. Antes eu sinto no meu coração que realmente não é. Mas durante o período da GT, eu creio que a igreja ainda vai estar aqui. Não sabemos se vamos até o fim ou não. Mas eu creio que vamos estar. Mas aí, o que aconteceu lá no sistema religioso? Tinha uma congregação. Aí tinha um irmãozinho e uma irmãzinha que eram responsáveis por essa congregação da igreja que a gente frequentava. Nessa época eu já não estava mais frequentando. Meus pais, sim, porque eu fui para o sistema religioso, ainda levei meu pai e minha mãe. Né? Aí já estava fazendo certo. O que aconteceu? O irmãozinho era casado e a irmãzinha também, mas não era um com o outro, cada um tinha os seus cônjuges. Como diz o Chico Butico, a conja e o cônjuge. Misericórdia. Aí o que acontece? Eles ficavam loucos para meu pai e minha mãe ir. Que na volta eles deixavam meu pai e minha mãe por último em casa, só ficavam os dois e dali feijão com arroz, né? O que aconteceu? Os
escândalo estourou na igreja. O povo da igreja falou que meu pai e minha mãe eram alcoviteiro que estava encobertando um erro dos irmãos. Vai vendo aí, 2 velhos, 2 senhores, casados há mais 50 anos junto aí, ó. Ai, meu pai tomou raiva desse negócio de igreja. Não tá errado, não. Aí eles saíram. Resultado, o irmão que estava traindo a esposa, que a irmãzinha da igreja, continua com a atual esposa dele, né? E a irmãzinha tomou um pé no rabo do marido, foi embora, arrumou outro homem, teve filho com outro homem, e quem ficou mal na história foi meu pai e a minha mãe. Sem vergonha, safados. Sabe? Usaram do meu pai e da minha mãe. Ah, não, nós demoramos, porque nós tivemos que levar não sei quem em casa, e depois, por último, tivemos que levar o seu corpo na Aparecida, né? E nesse meio tempo, ó, o slap, o vlapo. Meus irmãos. Então, o sistema religioso, ao meu ver, é pior do que o povo mundano. Porque eles estão lá, eles não conhecem a palavra do Pai, eles não querem estar com o Pai, estão vivendo as suas vidas loucamente. Eles estão certos. Que isso, Ju? Sim. Eles fizeram uma escolha de estar vivendo assim. Eles não estão usando o nome de Deus, o nome do Criador, para mascarar as práticas mundanas deles, como acontece no sistema religioso. É a minha visão, ninguém é obrigado a concordar, mas eu penso assim, aí você está lá, eu sou crente do rabo quente, é uma verdade. Me desculpa, não é todos, tá? Mas a maioria é assim. É a falsidade, são os cães gulosos, sabe? São os falsos profetas mesmo. Sabe? Aí, naquele dia, tipo um exemplo, esse homem aí, esse Paulo aí, Butico, Nadir, a turma toda aí das profetadas aí nas internet, mas, Senhor, eu preguei em teu nome, eu curei, apartai-vos de mim. Não vai para a direita, vai para a esquerda. Esse povo quer honra e glória para eles. A palavra do Pai diz o quê? Tudo aquilo que pedires ao Pai em nome do Filho será feito, certo? Ele vos concederá. Você está lá em... Ai, gente, agora é para eu achar. Eu já li isso aqui, mas agora não estou lembrando agora. Vos será feito. Mas aí embaixo fala assim, para que o Pai seja glorificado. Então a honra e a glória de algo não é nossa. É para que o nome dele seja exaltado em nossas vidas, para que eles vejam o agir, o poder dele na nossa vida. É porque Deus me usou, eu orei, irmão, foi curado. Mas você orou, mas quem foi que curou? Foi você ou foi o Criador? Então esse povo dessa doutrina é isso. Resumindo, ser santo, ser santidade, andar em santidade é usos e costumes. Mas quando esse povo morrer, é uma língua para o corpo e uma língua para o corpo. É um caixão para o corpo e uma carreta para a língua. Que o povo fofoqueiro. Eu já estava sufocada de estar dentro de templo religioso. Aí, em 2010, me consagrei, depois de 10 anos, me consagraram obreiro. Eu já estava assim, falei, não quero. Aí a minha filha desceu as águas, a Júlia desceu as águas e, ó, rapei fora. Falei, não. E também eu já contei para vocês, eu tive um sonho, começou, sabe? Eu tive um sonho que tinham 2 demônios gigantescos, igual uns gárgulas, no meio da igreja. E eles estavam no meio da igreja. E eu olhava assim, eu estava lá no teto da igreja, olhando assim para baixo, no sonho. Aí, vários demônios pequenininhos, igual eles, né? Os gárgulas. Eram uns gárgulas mesmo. Grandão, macho e fêmea, e dava um monte de pequenininho. Aí eu ouvia, né? Isso aí é a ação do demônio, do diabo, no meio do povo de Deus. Rapaz, fora. Aí vai nisso aí, ó. Desceu o avivamento, a galinha enfiou a cabeça no buraco e falou para Deus falar com ele. Enfiaram o bico na terra, cruzaram as asas, gemiam e diziam, fala com o teu filho, Senhor. Daqui a pouco eu falo, Jesus, daqui a pouco eu falo. Vai lá bancar o quê, meu filho? Quando a galinha chegou aonde eu estava, colocou a asa na minha testa,
falava em línguas estranhas e o galo interpretava. Ah, não! Ah, não! Para! A galinha foi lá, botou a asa no ombro dele, falava no mistério e, para melhorar ainda o manto do galinheiro, o galo dava a interpretação da língua estranha. Gente, tem que pôr esse povo na camisa de força, trancar no manicômio e jogar a chave fora. Vai ouvindo aí, ó. Ele mesmo tava com a boca dele, ó. Esse 7-1 aí, ó. E o galo interpretava. Sabe qual foi a interpretação que saiu do bico do galo? Meu filho, o galo dava de asa assim na minha testa, assim, e do bico do galo saiu essas palavras: meu filho Paulo, não pratique o suicídio. Estou te curando de câncer agora. Estou te levantando um pregador da minha palavra. Por onde tu vou te usar como médico no meio do meu povo. Por onde tu passar, eu curarei os doentes. E eu estou aqui nessa noite curado para a glória do nome de Jesus. Aí eu falo para vocês. Ju, Deus pode fazer. Mas você acha que eles iam fazer um troço desse para escandalizar o nome dele, meus irmãos? Se Deus fosse para curar ele mesmo de câncer, quando ele falou que fazer alguma coisa, não precisa de uma galinha, de um galo. Podia realmente descer um anjo lá do céu, se for a vontade do Criador, e no quarto dele, ele deitado, trazia a cura. Ou não precisa vir nada. Tá lá, câncer terminal, vai refazer os exames. Minha senhora, meu senhor, não sei o que aconteceu, mas sumiu. Isso é escandalizar o evangelho. Escandaliza. Por isso que as pessoas não dão crédito quando a gente vai falar do amor de Jesus. E não vem com esse papo de crente, não. Tudo isso sem vergonha. Crente, o pessoal acha que crente é o segmento evangélico. Eu creio no Criador, então eu sou uma pessoa crente. Eu creio em algo, eu creio em alguma coisa, eu creio no Pai. Só que por causa da maioria a gente toma. Tem muito tempo que eu não falo de Jesus, do amor do Pai para ninguém. Às vezes, quando eu vou na rua, que acontece de alguém vir puxar uma conversa, contar alguma coisa, ou reclamar da vida, aí é a brecha que eu tenho para falar do Pai, não é de igreja. Deixa eu ver que eu não estou falando de você ir para uma igreja, não. Estou falando do amor de Deus para você. Sabe? Cansa. É muito escândalo. Um atrás do outro. Aí agora, quer ouvir Deus falar? Aqui, ó. Palavra. Aqui, ó. Racionalmente. O Criador, gente, no meu entender, né? Ele não ia fazer nada para escandalizar. E a palavra do Pai fala, né? É mister que venham os escândalos. É certo que tenha os escândalos, mas o povo esquece, né? O povo esquece dessa passagem. Né? Mas, ai, daquele por onde o escândalo vier. Ai, né? Dá uma beliscância. Ai, né? Pois é. É triste. É triste. Aí esse povo está lá na sã doutrina de uso e costume dos homens, mas não vive aqui, ó, o amor ao próximo, a compaixão, né? Fraternidade, né? Tipo, cada um por si, Deus por todos. Complicado. Mas quem tá aí? O Thiago tá na área aí, chorando de tanto rir. Não, vou botar de novo um pedacinho. Então, resumindo, o irmão ia dar cabo da vida dele, porque ele estava com câncer, porque todo mundo estava falando que ele... E peraí, que tem mais, né? Aí desceu uma mão, pegou ele, levou no galinheiro. Depois da mão pegar ele, levou no galinheiro, desceu a mão lá e a mão virou, foi um homem de branco e falou para ele que ele usa o que ele quer, quando não tem profeta, ele vai ver. Aí, de repente, as galinhas começam no ripa lá baixura, lá baixei. Ô terra, manto subnai, ripa lá para fora e ripa lá para trás. Né? Aí uma outra desceu com maior autoridade, as galinhas falaram, Deus vai falar, pulou do puleiro, enfiou a cabeça na terra, bateu as asas e falou, fala com teu filho. É maluquice. Eu acho que a pastora Nadir tá mandando um bombom de pinga, de essência da Jamaica, de licor, né?
tá mandando para esse povo todo das igrejas aí, o povo tá ficando bilolado igual a ela. É possível? Mas não é possível. E o pior, o galo botou a asa no ombro dele, né? Falou o mistério da língua estranha. A galinha. E o galo batendo na testa dele, interpretando a língua. Eu tento rir, mas não dá não, gente. Dá vontade de dar um sacode grande nesse povo, né? Mas ela baixura. A Nizilda tá aí. Olá, Nizilda. Esperando, hein? Quem tá falando aí? Hoje o galo está em alta e a galinha acompanhando. O galo vai, a galinha vai estar. Gente, a unção do cocoricó. Olha. Não, pelo amor de Deus. Não, não. Esse aqui, agora eu vou chegar onde eu quero. É tão santarrão. Vocês acham? Se o Criador curasse alguém, câncer terminal, gente, é só o Pai realmente para curar. Não é não? Aí, estaria preso por Pedro, por Stru. Pois é, esse aí tá lá no xadrezinho. Tá? Pagava lá as irmãzinhas, menorzinhas, as criancinhas lá. Aí eu falo, aonde que esse homem realmente é um homem de Deus? Aonde que Deus usou uma galinha para falar com esse homem? E se tivesse feito, vamos supor, se acontecesse algo mesmo assim, e a pessoa ainda ia praticar coisas ilícitas, crimes, isso aí, gente, ó, o sistema religioso, seja ele qual for, mas o gospel tá demais, ó, só avisando isso aqui. Da cabeleira tá passando. Hoje é sábado, hoje é dia, né? Tomou banho, gente. Eu tô criando coragem também. Gente, tá um frio aqui em Vassoura. Olha, custou chegar o frio, mas também chegou arrebentando tudo. Mas a Marlene tá rindo. Eu era pentecostal na minha época, não era assim, não. O povo tinha temor de Deus. Hoje está essa patifaria. Exatamente. Quando eu era criança, né? Porque a família é uma mistureba. É crente, é macumbeiro, católico, tudo junto. E a vizinhança, aqui é pequeno, todo mundo conhece todo mundo. Tinha um respeito. Quando um pastor falava as pessoas, né? Mas não falava essas pataquadas, não. Era aqui, ó. Tava a gosto de ver. A gente não seguia, mas falava assim, poxa, que legal, né? Mas de um tempo para cá, meus irmãos, olha, Babilônia, Sodoma e Gomorra estão perdendo a quilômetros para a geração da agora. A Ana Paula vai lá, dão cheio de depressão, mora nos Estados Unidos, né? Aquelas palhaçadas que ela fala. Meu pai. E eu tinha todos os CDs da Batista da Lagoinha. Ela era Terra Manda, comprava os originais. Depois que inventaram os piratão, nunca mais. Agora nem precisa mais CD, né, gente? Que o Criador tenha misericórdia desse povo que estão cegos para a verdade do Pai. Aí, é para falar desse Paulo aí, do negócio da galinha. Mas eu creio que a maioria vai lá ver as patacadas do Chico Butico, né? Pois é. Ele falou uma vez que foi federal, a gente sabe que não é federal coisa nenhuma, né? Chico Federal. E teve um vídeo que ele falou que ele cumpriu pena. Eu vou garimpar esse vídeo dele até achar e vou mostrar para vocês. Que rolou a treta lá do pastor Aleluia, né? Que ele... Chico Tripa. Chico Tripa tá ferrado, hein? Agora, quando eu vi o vídeo dele defendendo lá o Aleluia, pastor Aleluia, aquele da calcinha que eu botei um vídeo aqui uma vez, eu lembrei que ele falou num vídeo que ele já cumpriu pena, ele mesmo, Chico Butico. Agora, por causa de quê que ele foi preso? Ele foi preso e saiu falando que cumpriu pena, porque ele é mentiroso. Ele mente que nem sente, a cara nem queima. Por que ele cumpriu pena? Eu falei, ele defendeu o Aleluia. Olha, gente, o Criador perdoa, assim. Fala que a gente tem que perdoar, certo? Mas vamos supor, um pedor. Como é que se perdoa um pedor? Como é que você vai apoiar um pedor, um stru? Pimenta nos olhos dos outros é refresco, porque não foi na casa dele.
Ah, Juliana, mas quando a pessoa se arrepende, sim, a pessoa cometeu tal coisa, não conhecia a palavra do Pai, cometeu tal coisa, se arrependeu verdadeiramente, mudou a vida, quem somos nós para julgar se o Pai perdoa? É uma coisa. Agora, a pessoa está no meio do sistema religioso, pregando a palavra de Deus, ou melhor, usos e costumes, que nem o Aleluia fazia, lá no altar e praticar isso, tem perdão não, meu irmão. É digno de condena mesmo. Ah, para. Ah, meu Deus, é o quê? Tem vídeo do cara vendendo o ar da pastora por R$ 500. Ah, meu Deus, Naná virou até comércio. E o canal da Naná tá subindo. Chegou nos 115 mil inscritos, eu gosto disso. Vai treta. Já você tá recalcada porque seu canal não tem nem 5 mil inscritos? Não. É bom que o canal cresça na plataforma para sobreviver à plataforma? Sim. Mas eu não tô aqui para disputar inscrito, visualizações com ninguém. E esse povo tá nessa. Sabe? O Chico Tripa, desde o começo, não foi, ô marido? Eu falei com o Diego, foi Diego, o Chico Butico, tá fazendo live com a Naná, mas não é só por causa do canal, não. Ele quer pegar uma fatia, porque a Naná tá com 6, 7 igrejas já. Ele quer uma filial. Ele viu que dá bom. Vocês têm que ver a churrasqueirona da casa da Naná. Eu falei, caramba. Eu falei, Marita, uma dessas que eu quero. É bonita, né? Aí foi de Jesus que me deu? Não, foi os dias, mas eu faz dos irmãos. A faca que nem é aposentado, né? Sabe, mas voltando ao assunto aqui, é rir para não chorar, gente. Para quem chegou aqui no finalzinho, né? O homem foi lá no galinheiro. Mais autoridade. Todas as outras, os cartazes com alguns celulares. Vai escutando aí. Porque daqui a pouco nós vamos orar e Deus vai curar. Pela internet, pelo rádio, onde for. Eu vou botar, de repente, todas aquelas galinhas falando em línguas, pastor, não. De repente, Deus começou a usar uma delas com mais autoridade. Todas as outras galinhas pularam do puleiro em reverência, enfiaram o bico na terra, cruzaram as asas, gemiam e diziam: fala com o teu filho, Senhor. O tio da alabancai. Oh, alabancai. Daqui a pouco eu falo, Jesus, daqui a pouco eu falo. Não vai falar nada, Jesus está falando nada. Quando a galinha chegou aonde eu estava, colocou a asa na minha testa, falava em línguas estranhas e o galo interpretava. Eita, mistério do Cocoricó. Sabe qual foi a interpretação que saiu do bico do galo? Meu filho, o galo dava de asas na minha testa assim, e do bico do galo saiu essas palavras: meu filho Paulo, não pratique o suicídio. Estou te curando de câncer agora. Estou te levantando um pregador da minha palavra. Por onde tu vou te usar como médico no meio do meu povo. E assim vai. Então, olha, a galinha falou, o galo interpretou, o manto desceu, Jesus. Ele pode ter sido até curado mesmo de câncer. Não sei da vida dele. Né? Mas falar que a galinha, como é que é? Minha sogra tinha o pintinho, de noite o pintinho, o pipo, a galinha có, o galo cocó, é essa música aí, ó. Ele escutou muito essa música aí e pirou a cabeça. Dá nojo, gente. Pode ser até que o irmão tenha sido. Pode ser que ele tenha sido curado de câncer mesmo. Criador, mas não usando da galinha. Né? Pode ser que ele não teve, foi um nada, mas para arrancar glória a Deus e aleluia das igrejas, o povo fala o que viu, o que não viu, mas o pouco da inventa. Olha, gente, o Satanás deve estar com vergonha. Sabe por quê? Porque nem ele deve ter tanta capacidade assim, igual esse povo, de falar tanta mentira. Apesar dele ser o pai da mentira. Ele deve estar aquecendo, eu não preciso fazer mais nada. Eu não estou fazendo nada, eu estou ganhando o louro da fama. Esse povo já está endoidando por ele mesmo. Vai saber. É o fim da picada. Aí ó. Aí ele solta o conga-conga, ó. O ripa dele do conga-conga, que eu não consigo nem reproduzir, ó. É esse aqui, ó.
Não consigo mostrar, gente. É muito... Não dá pra mostrar, não. Eu consegui tanta luz. Ripa do Congo Conga. É o do Conga Conga. Lá no Desperta Povão 2 tem esse vídeo lá, ó. Olha lá, línguas estranhas. Esse mistério é misterioso mesmo. É o nome do coisa. Ah, peraí. Pichu. Eu botei uma vez na legenda. Peraí. Eu fiz isso, quer ver? Vão lá no canal, gente. Se vocês quiserem. Bota na legenda. Vê? Legenda. Espanhol. Ó. Aí fala, por generosa e marizo contimancha, é o que sai no a tradução da língua estranha aqui pelo YouTube. Vão aí, um bocado. Pressão, canção, gran ganga, depois que... É o que está traduzindo aqui. Eu falei assim, a língua estranha. Vamos ver se tem tradução para a língua estranha? Faz isso para nós rir, cara. Vamos ver mais aqui. Pressão, canção e gran ganga, e depois que Deus é o mango, ele não sei cuchum. Deve ser isso. Não dá para falar, não. Chiqui com xangã, com xangas de usa e de usar para racer. Mas o quê? Eu não sei o que lá. Aí aparece um HP, do pichu é 688. Tá em espanhol. Vamos rir pra gente tentar chegar em algum lugar. Ai, não aguento, gente. Aí depois do 688, de apenas é presumido que sou Yo-Yo Rani. Deve ser. Olha só. Aí finaliza, né? Aí fala aqui, ó. Não se analisa fácil, mas renúncias de Vou botar aqui deitado. Não se analisa fácil, mas renúncias de um defunto com. Em espanhol. Olha aí. Tá defunto na língua estranha. Isso aí é a língua do céu aonde? Já vai, Dia? Uhum. Sabe? Então, esse é o maravilhoso mundo gospel, que até a IA tentou traduzir, mas saiu defunto depois. A série, blá, 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 Bachura e Labacheia. Eu vou perguntar para o Google, né? Lago, o que é a Labacheia? Vamos ver se vai. Gente, tem hora que a gente pega para falar uns negócios, né? Vamos ver se sai. O que é a Labacheia? Então, ó, os combos. Esses são combos que... Como é que é? São os clássicos. Alabacheia, Terramanto, o Subnai, Andarábia. Tem mais. Labachúrias, o Labacheia. Aí o pastor lá na igreja fazia assim, ó. Ele olhava, estava orando, né? Aí ele abriu o olho, olhava para um lado, abriu o outro, olhava para o outro, fazia assim, ó. Aleluia! Glória a Deus! Assim mesmo. Aí ele puxava assim o respiro, né? Xere me canta, núbias, nébias. Gente, eu mordi a língua. Eu não aguentava. Porque às vezes os irmãozinhos estavam lá no sapatinho de fogo, aí ele estava quieto, ele mandava essa. Xere me canta, núbias, nébia. O povo não entendeu o que foi a descida do Espírito Santo. Em línguas lá, né? Estou aqui falando português. Tem uma irmãzinha aí que é lá da Alemanha, não entende nada em português, não sabe falar nada, mas eu falando, ela teve a interpretação do que eu falava. Foi isso que aconteceu lá no dia de Pentecostes. Mas o povo acha que é Roxúria, Alabaxúria. Pesquisem sobre o vídeo
o avivamento da Rua Azusa, que vocês vão entender, pegar o gancho para fazer essa palhaçada aí no mundo religioso. Né? Tinham pessoas de outras nacionalidades que adoravam o Criador nas línguas dela. E o povo não entendia, achava que era a língua do céu, e assim fizeram a pataquada gospel. É puxado. Gente, 50 minutos de live. Depois tem mais live, né? Vou ver aí se consigo pegar o Note com a Júlia lá, porque pegou de novo, né? Aí, ai, gente, é complicado, ó. Então, vamos que vamos, se inscreva no canal. Tem muita notícia acontecendo, mas eu tô sem ânimo de falar por enquanto. Eu vou dar uma atenção ao Maruchinho, falei que ia ver um filme com ele ontem, mas não aguentamos de sono, capotamos. E mais tarde, né, perguntei a Tana se dava para fazer uma live, ela não me respondeu, então a gente marca para outro dia. Ela está trabalhando lá no corre dela. E breve vou marcar com os irmãos, né? Irmão Akira, com o irmão Luiz Gustavo, né? Do canal Especulando os Fatos. Eu confundo, gente. E do irmão Akira do nada, para a gente bater um papo aqui no canal, né? Os irmãos, fazer perguntinha para os irmãos. É um bate-papo, né? Ah, o seu arroz, seu trigo tá aí, o César tá na área. Xerebicante as núbias névias. É, o xeremicanta. Eles fizeram numa brabeza no estilo pastora Nadir, remela, 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 né? A Nadir, relaxa lá, cheiro, xalá, até cheiro. Nós vimos um vídeo da Nadir orando no monte, que o olhinho de coco dela acho que não tá funcionando mais, não, gente. Sabe aqueles bombril que tu usa e que depois dá uma enferrujada e não vai nem para um lado nem para o outro? Eu falei, ih, o olhinho de coco vai ter que passar chapinha, Naná. De todos os 7-1 que tem aí nas internet. A Nadir está sendo agora menos pior. Ela fez escola. Tem uma mulher aí que superou a Nadir e tem outra. Que a Nadir falou que foi no inferno e viu que os demônios grandão ia crescendo aí, as bermudas rasgavam e as giromba crescia do tamanho de um poste, né? Aí agora nós vimos um vídeo aí no canal lá do irmãozinho lá, da mulher que viu cobras enormes entrando para dentro das irmãzinhas lá e saindo pela boca. Eu falei, gente, esse povo tá replicando o que a Nadir já falou, mas numa nova versão. Sabe para quê? Enganar o povo e arrancar grana do povo. Isso não é evangelho. Isso não é pregar a vida eterna e salvação, a tua alma. Ninguém vai para o inferno, a condenação eterna, né? Porque, ó, passa, ó, naná, companhia, um batom, ó, é batom. Ah, é do diabo? Não. Uma empresa que fez, eu comprei, é meu. Gente, quantas... Juliana, mas a empresa pode ter um pacto com o diabo. O problema é da empresa, o pacto que fez com o diabo. Não sou eu que fiz, eu sou uma consumidora. Se a gente for olhar para isso, gente, a gente não compra roupa, a gente não compra alimento nenhum. A gente não faz nada, porque o mundo jaz do maligno. O negócio é sua vida, você, tua conduta, o teu agir, a tua fé. Então, era para andar todo mundo pelado, então. Engraçado. Eles falam do batom, do perfume, de um blush, né? Do coisa na cara. Quando a palavra fala que o enfeite não seja exterior,
Não? É uma encrenca. Hello? Ô, terra! Mas não é possível! Agora foi. Sabe o que é? Esses fones vale nada. Sabe qual é o problema? Sabe, vai ficar repetindo aí, vai pagar. Aqui. É, essas borrachinhas aqui, ó. Que lasca é o fone. Eu falei meia hora. Depois de meia hora que a produção vai. O povo tá falando que tá sem som. Que produção que não produz. Como é que o seu Fortaleza falava? Lá do Vai Lá Saber, não sei o que, Macapá, não sei o que não produz. Casa de não sei o que tem o corno de Jesus. Eu esqueci. Gente, então é isso, ó. Um beijo, depois eu volto. Se não tiver uma encrenca em alguma live, não é live do Desperta Povão, né? Então é isso, eu vou lá, né? Porque agora vamos plotar um fogão, ver um vídeo com o Maruz. A hora que der um start, eu volto. Gente, eu deixei um vídeo, eu fiz uma live lá no Twitch. Se inscreva no Twitch, link na descrição da live. E ative a notificação, que as brabona mesmo tem que ser para aqueles lá de lá, que não pode mais, né? Ainda tem um strike para vencer dia 10, então tem que voar abaixo. Um beijo, fiquem na paz e de boa, gente. Firme e forte no Criador. Foge de sistema religioso, de líder religioso no YouTube, que mais tem, que só pataquada gosta mesmo. Tchau, tchau. Até a próxima. Gratidão pela presença de todos. Maria Souza tá aí. Galerinha tá aí, legal. Voltei às lives, gente. Agora tem que meter bronca no canal de um jeito ou de outro. Não posso parar. Porque eu fiquei um tempo sem fazer nada. Os youtubers começaram a tirar meus inscritos. Agora devolveu os inscritos que eu tinha tirado. Tô te falando. Poxa, o que, César? Não, tem que ir, ó. 58 minutos de live aí. Não, eu vou voltar, gente. Eu vou lá fazer um come lá, porque a Anaconda tá gritando. A Anaconda, quando grita, se a gente não cuidar dela, devora. Devora a gente. Não é a anaconda da Naná, não. É a barriga mesmo, é os trombos. Fui, gente. Fiquem na paz.